A carta chegou numa quinta-feira chuvosa de março, transformando completamente a vida de Beatriz Oliveira. Após 12 anos trabalhando na mesma empresa em São Paulo, ela havia sido selecionada para uma promoção que exigiria mudança para Recife. Era a oportunidade profissional que sempre sonhara, mas também significava deixar para trás tudo o que conhecia, sua igreja, seus amigos, a casa onde criara suas 2 filhas, e principalmente, estar longe de sua mãe idosa que dependia cada vez mais de seus cuidados. Senhor, por que agora? Beatriz murmurou enquanto segurava a carta com mãos trêmulas. Aos 38 anos, ela havia construído uma vida estável e previsível. Era líder do Ministério de Mulheres em sua igreja, suas filhas Larissa e Amanda estavam bem adaptadas na escola, e ela finalmente havia encontrado um equilíbrio entre trabalho, família e vida espiritualismo. A mudança representava mergulhar no desconhecido, e isso a aterrorizava. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Beatriz se ajoelhou em seu quarto e derramou seu coração diante de Deus. Pai, eu sempre te pedi por uma promoção, mas agora que ela veio, estou com medo. Como posso saber se esta é tua vontade? Como posso ter paz quando tudo ao meu redor está prestes a mudar? Era o início de uma jornada que a ensinaria que a verdadeira paz não vem da ausência de mudanças, mas da presença constante de Deus em meio a elas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Beatriz oscilava entre a empolgação com a nova oportunidade e o pânico diante do desconhecido. Suas filhas reagiram de maneiras diferentes. Larissa, de 14 anos, ficou revoltada com a ideia de deixar os amigos, enquanto Amanda, de 11, se mostrou curiosa sobre a nova aventura. Mãe, por que a gente tem que mudar? Larissa perguntou com lágrimas nos olhos. Eu amo nossa igreja, meus amigos estão aqui, e a vovó vai ficar sozinha. Isso não é justo. As palavras da filha ecoaram as próprias ansiedades de Beatriz, ampliando sua confusão interior. Pastora Helena, uma mulher sábia de 55 anos que liderava a igreja há mais de uma década, notou a inquietação de Beatriz durante o culto de domingo. Filha, ela disse após o serviço, você parece estar carregando o peso do mundo nos ombros. Quer conversar? Aquela conversa seria um divisor de águas na jornada de Beatriz. A primeira lição: mudança como constante. Beatriz, pastora Helena começou enquanto tomavam café em sua sala. Você já parou para pensar que a mudança é a única constante na vida? Desde o dia em que nascemos até o dia em que partimos para a eternidade, estamos constantemente mudando, nosso corpo, nossas circunstâncias, nossos relacionamentos. O problema não é a mudança em si, mas nossa resistência a ela. Essa perspectiva foi como um raio de luz para Beatriz. Ela havia sempre pensado na estabilidade como algo que podia controlar, mas na verdade, até mesmo sua vida estável estava constantemente mudando. Suas filhas cresciam, sua mãe envelhecia, seu trabalho evoluía. A mudança para Recife era apenas uma mudança mais visível entre muitas outras mais sutis. Mas pastora, Beatriz questionou, como posso ter paz quando não sei o que me espera? Como posso confiar em algo que não posso ver ou controlar? A resposta de pastora Helena seria a base de toda sua jornada espiritual nos meses seguintes. Minha filha, pastora Helena disse com um sorriso gentil, a paz que você está procurando não pode ser encontrada em circunstâncias estáveis, porque circunstâncias sempre mudam. A paz verdadeira só pode ser encontrada em alguém que nunca muda, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa revelação revolucionou o entendimento de Beatriz sobre paz. Ela havia estado procurando paz nas circunstâncias externas, quando na verdade a paz deveria vir de sua relação com o Deus imutável. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Ela meditou nas palavras de Hebreus 13:8, e começou a entender que sua âncora deveria estar em quem Deus é, não em onde ela estava. Redefinindo segurança. Durante as semanas seguintes, Beatriz passou horas estudando as Escrituras sobre a natureza imutável de Deus. Ela descobriu que os patriarcas bíblicos, Abraão, Moisés, os discípulos, todos enfrentaram mudanças dramáticas em suas vidas, mas encontraram paz não na previsibilidade de suas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, ela refletiu enquanto lia Hebreus 11:8, mas ele teve paz porque confiava em quem o estava chamando. Essa história começou a reescrever sua própria narrativa.
Talvez a mudança para Recife não fosse um desvio nos planos de Deus, mas parte integral deles. A oração da rendição. Foi numa manhã de terça-feira, durante seu tempo devocional, que Beatriz finalmente teve sua primeira experiência real de paz em meio à incerteza. Ela estava lendo Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai, ela orou com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu não entendo todos os teus caminhos, mas eu confio em ti. Se Recife é onde tu queres que nossa família esteja, então eu aceito. Mas por favor, dá-me tua paz que excede todo entendimento. Ajuda-me a encontrar descanso em ti, não nas minhas circunstâncias. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma paz inexplicável encheu seu coração, não porque suas circunstâncias haviam mudado, mas porque ela havia entregado suas circunstâncias nas mãos de Deus. Era sua primeira experiência real de encontrar paz em Deus durante tempos de mudança. Com o coração mais tranquilo, Beatriz começou a ver a mudança como uma oportunidade de crescimento em vez de uma ameaça à sua estabilidade. Ela ainda sentia ansiedade às vezes, mas agora tinha um lugar para onde correr quando a tempestade interior se agitava. Preparando as filhas. Uma das primeiras mudanças práticas foi na maneira como ela conversava com suas filhas sobre a mudança. Em vez de transmitir suas próprias ansiedades, ela começou a falar sobre a mudança como uma aventura que Deus havia planejado para a família. Meninas, ela disse durante um jantar familiar, eu sei que mudar para Recife parece assustador, mas vocês sabiam que Deus já conhece cada pessoa que vamos conhecer lá? Ele já preparou a igreja onde vamos congregar, a escola onde vocês vão estudar, e até mesmo os novos amigos que vocês vão fazer. Larissa, ainda resistente, perguntou, mas mãe, como você pode ter tanta certeza? A resposta de Beatriz surpreendeu até ela mesma, porque eu estou aprendendo que nossa segurança não está em ficar no mesmo lugar, mas em saber que Deus vai conosco para qualquer lugar. A mudança na perspectiva. Essa conversa marcou uma transformação fundamental na perspectiva de Beatriz. Ela começou a ver a mudança não como algo que estava acontecendo com ela, mas como algo que Deus estava fazendo através dela. Senhor, ela orou, usa esta mudança para me moldar mais à tua imagem. Usa nossa família para tocar vidas em Recife da mesma forma que fomos tocados aqui em São Paulo. Tomar a decisão de aceitar a transferência foi apenas o primeiro passo. Os meses seguintes testaram a fé de Beatriz de maneiras práticas e tangíveis. Havia a questão de vender a casa, encontrar nova moradia em Recife, transferir as meninas de escola, e principalmente, cuidar de sua mãe à distância. A questão da mãe. Dona Carmen, de 72 anos, havia se tornado cada vez mais dependente de Beatriz, especialmente após a morte do marido 2 anos antes. A ideia de deixar a mãe sozinha em São Paulo era a parte mais dolorosa de toda a mudança. Mãe, Beatriz disse durante uma conversa difícil, eu sei que isso é difícil para a senhora também. Mas eu sinto que Deus está nos chamando para este passo. Vamos encontrar uma maneira de cuidar da senhora, mesmo à distância. A resposta de Dona Carmen surpreendeu Beatriz. Filha, eu também tenho orado sobre isso. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Que talvez seja hora de eu parar de depender tanto de você e aprender a depender mais dele. A provisão inesperada. A solução veio de uma forma que ninguém havia antecipado. Marcos, irmão mais novo de Beatriz, que morava em Brasília, recebeu uma oferta de trabalho em São Paulo exatamente na época da mudança. Beatriz, ele disse ao telefone, é como se Deus estivesse orquestrando tudo. Eu posso morar com a mãe e cuidar dela, e você pode seguir em paz para Recife. Essa sincronização perfeita de eventos foi o primeiro de muitos sinais de que Deus estava, de fato, dirigindo os passos da família. Pai, Beatriz orou com gratidão, tuas provisões são sempre melhores do que minhas preocupações. O dia da mudança chegou num sábado ensolarado de agosto. Quando o caminhão de mudança partiu de São Paulo carregando todos os seus pertences, Beatriz sentiu uma mistura de melancolia e expectativa. Era o fim de um capítulo e o início de outro. As primeiras semanas. Os primeiros dias em Recife foram desafiadores.
Tudo era diferente: o sotaque das pessoas, o clima, os costumes. Larissa chorava todas as noites com saudades dos amigos, Amanda estava animada mas também insegura, e Beatriz se sentia como uma estrangeira em seu próprio país. Senhor, ela orou na primeira noite na casa nova, eu confiei em Ti para chegar até aqui, agora preciso confiar em Ti para nos estabelecer aqui. Ajuda-nos a encontrar nosso lugar nesta nova cidade. Era uma oração que ela repetiria muitas vezes nas semanas seguintes. Encontrando nova comunidade. A primeira visita a uma igreja local foi desconfortável. O estilo de louvor era diferente, as pessoas não as conheciam, e Beatriz se sentiu como uma visitante em vez de alguém pertencendo àquela comunidade. Mas o pastor Antônio, um homem caloroso de 50 anos, fez questão de conhecê-las pessoalmente. Sejam bem-vindas à nossa família, ele disse com sinceridade genuína. Sabemos que mudar de cidade não é fácil, especialmente quando se deixa uma comunidade de fé estabelecida. Mas acreditamos que Deus trouxe vocês aqui por um propósito específico. Com o passar dos meses, Beatriz começou a entender por que Deus havia permitido aquela mudança em suas vidas. Sua experiência em liderança de mulheres era exatamente o que a igreja local precisava para revitalizar seu ministério feminino. Um novo ministério nasce. Beatriz, disse irmã Rosa, uma das líderes da igreja, nós temos tentado reorganizar nosso ministério de mulheres há meses, mas não tínhamos alguém com sua experiência. Você não acha que Deus a trouxe aqui exatamente para isso? A princípio, Beatriz hesitou. Ela ainda estava se adaptando e não queria se comprometer com responsabilidades grandes muito rapidamente. Mas durante sua oração matinal, ela sentiu claramente o Espírito Santo sussurrando ao seu coração: foi para isso que eu trouxe você aqui. O Ministério de Transições. O que começou como liderança do Ministério de Mulheres evoluiu para algo muito maior. Beatriz descobriu que havia muitas pessoas na igreja que estavam passando por transições difíceis, divorciados recomeçando a vida, jovens saindo da casa dos pais, pessoas mudando de carreira. Sua própria experiência de encontrar paz em meio à mudança a qualificou de forma única para ministrar a essas pessoas. Irmã Beatriz, disse Cláudia, uma jovem de 25 anos que havia se mudado para Recife para estudar, como a senhora consegue ter tanta paz mesmo longe da família? Eu choro todos os dias de saudades. A resposta de Beatriz veio do coração: minha filha, eu aprendi que casa não é um lugar, é onde Deus está. E Ele está conosco onde quer que estejamos. Uma das maiores alegrias de Beatriz foi ver suas filhas se adaptarem e até prosperarem na nova cidade. Larissa, que havia resistido tanto à mudança, descobriu uma paixão por artes que nunca havia explorado em São Paulo. A escola nova oferecia um programa de artes muito mais robusto, e ela começou a florescer de maneiras inesperadas. A transformação de Larissa. Mãe, Larissa disse uma noite, 6 meses após a mudança, eu sei que no início eu odiei a ideia de vir para cá. Mas agora eu entendo que Deus sabia o que estava fazendo. Eu nunca teria descoberto que amo pintar se tivéssemos ficado em São Paulo. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Beatriz, confirmando que Deus havia sido fiel não apenas com ela, mas com toda a família. Amanda, por sua vez, se tornou popular rapidamente em sua nova escola e se juntou ao grupo de jovens da igreja. Mãe, ela disse animadamente, eu acho que Deus nos trouxe para cá porque Ele tinha amigos especiais esperando por nós. Após um ano morando em Recife, Beatriz refletiu sobre tudo o que havia aprendido sobre encontrar paz em Deus durante tempos de mudança. As lições eram profundas e transformadoras. 1. A paz vem da presença, não das circunstâncias. Eu sempre pensei que paz significava ausência de problemas, ela compartilhou durante um testemunho na igreja. Mas aprendi que paz é a presença de Deus no meio dos problemas. Quando Ele está conosco, podemos ter paz mesmo na tempestade. 2. Mudança é oportunidade de crescimento. Beatriz descobriu que cada mudança em sua vida havia resultado em crescimento espiritual e pessoal que não teria acontecido de outra forma. Deus usa as mudanças para nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para zonas de crescimento, ela compreendeu. 3. Resistir à mudança é resistir ao crescimento. Quando resistimos às mudanças que Deus permite em nossas vidas, ela ensinou em um estudo bíblico, estamos essencialmente dizendo que sabemos melhor que Ele o que é bom para nós.
A paz vem quando paramos de lutar contra os planos de Deus e começamos a cooperar com eles. O primeiro aniversário da mudança foi comemorado com uma festa na igreja. A comunidade havia se tornado verdadeiramente sua família, e Beatriz mal conseguia lembrar como era a vida antes de Recife. A visita da mãe. Dona Carmen veio passar 2 semanas com elas para conhecer sua nova vida. Filha, ela disse enquanto observava Beatriz liderando o estudo bíblico feminino, eu nunca te vi tão realizada. É como se você tivesse encontrado exatamente o lugar onde deveria estar. Mãe, Beatriz respondeu, eu descobri que nosso lugar não é determinado pela geografia, mas pela vontade de Deus. Quando estamos onde Ele quer que estejamos, encontramos paz e propósito, mesmo que seja um lugar que nunca imaginamos. O ministério multiplicado. O ministério de transições que Beatriz havia iniciado cresceu além de suas expectativas. Pessoas de outras igrejas começaram a procurá-la para aconselhamento sobre mudanças de vida. Ela escreveu um pequeno livreto chamado Encontrando Paz nas Tempestades da Vida que foi distribuído gratuitamente para quem precisava. Irmã Beatriz, disse pastor Antônio, Deus usou sua própria experiência de mudança para criar um ministério que está tocando centenas de vidas. Você vê como ele transforma nossos testes em testemunhos? 2 anos após a mudança, Beatriz havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente. Não apenas em termos de localização, mas em maturidade espiritual e emocional. As mudanças a haviam forçado a desenvolver músculos espirituais que ela nem sabia que existiam. Flexibilidade espiritual. Eu costumava ser muito rígida, ela refletiu durante uma conversa com pastora Helena, que veio visitá-la. Tinha que ter tudo planejado, tudo controlado. Mas Deus me ensinou que a flexibilidade é uma virtude espiritualismo quando somos flexíveis nas mãos de Deus, Ele pode nos usar de maneiras que nunca imaginamos. Confiança profunda. A experiência também havia desenvolvido nela uma confiança profunda no caráter de Deus. Agora eu sei, por experiência própria, que Deus é fiel, ela testemunhou. Ele provou para mim que seus planos são sempre melhores que os meus, mesmo quando não entendo no momento. O testemunho de Beatriz se tornou uma fonte de esperança para muitas pessoas enfrentando mudanças difíceis. Ela desenvolveu um ministério específico para famílias em transição, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também orientação prática baseada em princípios bíblicos. O grupo de apoio. Venham, vamos conversar sobre como encontrar paz quando tudo está mudando, era o convite que Beatriz fazia mensalmente para seu grupo de apoio. O grupo incluía pessoas passando por divórcio, perda de emprego, mudança de cidade, ou qualquer outra transição significativa. O que vocês precisam entender, ela compartilhava com o grupo, é que Deus não é pego de surpresa pelas mudanças em nossas vidas. Ele já estava lá no nosso futuro, preparando o caminho antes mesmo de chegarmos. Princípios práticos. Baseando-se em sua experiência, Beatriz desenvolveu princípios práticos para ajudar outros a navegar em mudanças. 1. Oré primeiro, decida depois, sempre busque direção divina antes de tomar decisões importantes. 2. Foque no caráter de Deus, não nas circunstâncias, lembre-se de quem Deus é quando as circunstâncias parecem caóticas. 3. Procure o propósito na dor, pergunte-se como Deus pode usar esta mudança para seu crescimento. 4. Encontre comunidade, não tente navegar mudanças sozinho. Procure apoio em sua família de fé. 5. Mantenha rotinas espirituais, seja consistente em oração e estudo bíblico, especialmente durante transições. 3 anos após a mudança para Recife, Beatriz olhava para trás com profunda gratidão. O que havia começado como uma decisão profissional aterrorizante havia se tornado a maior bênção de sua vida espiritualismo. Impacto nas filhas. Suas filhas haviam desenvolvido uma resiliência e flexibilidade que as serviria pelo resto de suas vidas. Mãe, disse Larissa, agora com 17 anos e se preparando para a universidade, obrigada por me ensinar que mudança não é algo para ter medo, mas algo para abraçar com fé. Influência na comunidade. O ministério de Beatriz havia tocado centenas de vidas, e muitas pessoas encontraram paz e direção através de seu testemunho.
A igreja cresceu significativamente, não apenas em números, mas em maturidade espiritual, enquanto a comunidade aprendia a ver mudanças como oportunidades de Deus. Relacionamento aprofundado com Deus. Mas talvez o fruto mais precioso de toda a experiência fosse o relacionamento profundamente íntimo que Beatriz havia desenvolvido com Deus. Eu conhecia sobre Deus antes, ela refletiu, mas agora eu conheço a Deus. Há uma diferença enorme entre conhecimento intelectual e experiência pessoal de sua fidelidade. Para aqueles que estão lendo esta história e enfrentando suas próprias tempestades de mudança, Beatriz oferece este convite: a paz que você está procurando não está do outro lado da mudança, ela está disponível agora mesmo, no meio da mudança, através de um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Primeiros passos práticos. Se você está lutando para encontrar paz durante um tempo de mudança, considere estes passos. 1. Reconheça seus medos, seja honesto com Deus sobre suas ansiedades e preocupações. 2. Lembre-se da fidelidade passada de Deus, reflita sobre como Ele já foi fiel em sua vida antes. 3. Busque comunidade, não enfrente mudanças sozinho. Procure apoio em sua igreja e família de fé. 4. Estabeleça rotinas espirituais, mantenha a consistência em oração e estudo bíblico. 5. Procure o propósito, pergunte a Deus como Ele quer usar esta mudança para seu crescimento e para abençoar outros. A jornada de Beatriz nos ensina que encontrar paz em Deus durante tempos de mudança não é sobre eliminar todas as incertezas ou controlar todas as variáveis. É sobre desenvolver uma confiança tão profunda no caráter imutável de Deus que podemos descansar em sua soberania mesmo quando tudo ao nosso redor está em movimento. A promessa eterna. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Jeremias 29:11 se tornaram o versículo-chave de Beatriz, lembrando-a constantemente de que Deus tem bons planos, mesmo quando esses planos incluem mudanças que inicialmente parecem assustadoras. A mudança é inevitável na vida, mas a paz em meio à mudança é uma escolha, a escolha de confiar em um Deus que nunca muda, nunca falha, e nunca abandona seus filhos. Quando ancoramos nossa paz em Sua presença em vez de nossas circunstâncias, descobrimos que podemos ter tranquilidade mesmo no meio da tempestade. Que a história de Beatriz inspire você a encontrar essa paz duradoura, não na ausência de mudanças, mas na presença constante do Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está com você em cada transição, guiando cada passo, e preparando bênçãos que você ainda nem pode imaginar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está disponível para você hoje, não importa quais mudanças você esteja enfrentando. Confie nele, e descubra que sua paz é suficiente para qualquer tempestade.